Madrugada de 13 de janeiro, rezo, sonhando, o ofício da agonia. Meu pai junto a mim, nessa hora, morria, manso, silencioso, como um carneiro. E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro, pois quando acordei, cuidei que ele dormia, e disse à minha mãe, que me dizia, acorda-o, deixa-o, mãe, dormir primeiro. E saí para ver a natureza, em tudo o mesmo abismo de beleza, nenhuma névoa no estrelado véu, mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, como Elias, num carro azul de glórias, ver a alma de meu pai subindo ao céu. Augusto dos Anjos, poeta paraibano, poeta do Brasil, poeta de Sapé, na Paraíba. Esse é o segundo soneto ao meu pai, escrito pelo Augusto dos Anjos, um dos 3 sonetos sobre este tema que ele escreveu no conjunto de sua obra. Esse é o soneto da passagem, o soneto da morte. O primeiro é o da agonia, esse é o da morte, e o terceiro é o das consequências. Ali, após o seu terceiro soneto, desaparece definitivamente o Augusto dos Anjos parnasiano, com vestígios de métrica, de rima, de coesão e avesso ao que ele chamava de as coisas sujas, e surge o Augusto dos Anjos, que é finalmente o Augusto dos Anjos, poeta maldito, poeta da morte, poeta da verdade. Então, se a doença do pai o leva a escrever um soneto parnasiano perfeito, se seu trânsito, se o seu falecimento, se o seu, como dizia o Guimarães Rosa, encantamento faz ele rever sua poesia, é somente com a morte do seu pai que nasce derradeiramente poeta, e ele assume o seu lugar junto ao seu desígnio maternamente traçado. Eis o Augusto dos Anjos do terceiro soneto. Podre, meu pai, a morte e o olhar lhe vidra. Em seus lábios que os meus lábios osculam, micro-organismos fúnebres pululam, numa fermentação gorda de cidra. Duras as leis que os homens e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam, com a invariabilidade da clepsidra. Podre, meu pai, e a mão que enchi de beijos, ruída toda de bichos, como os queijos, sobre a mesa de orgíacos festins. Amo, meu pai, também na atômica desordem, entre as bocas necrófagas que o mordem, e a terra infecta que lhe cobre os rins. Eis Augusto dos Anjos. Em um texto de seminal importância, a Introdução ao Narcisismo, Freud fala sobre a importância de um pai. Nós temos um umbigo, somos mamíferos. Muitas vezes nos esquecemos disso, pensamos em ser criaturas puramente sociais e predispostas a tudo, ao sabor de nossa vontade, dos nossos desígnios ou de nossas determinações. O que a psicanálise demonstra, no entanto, é a insuficiência da sugestão, dos propósitos, dos acordos, das combinações, das propostas, dos desígnios, das metas, dos traços, porque somos seres de linguagem, enquanto tais, traímos-nos a nós próprios a cada instante, a todo momento. O que Freud nos propõe ao falar sobre a importância dos pais é afirmar que nós não somos árvores plantadas no nada, não temos raízes calcadas no etéreo, senão numa história, uma história a qual o nosso umbigo cuida e conta. Somos filhos de uma história, de um desejo ou de uma falta de desejo, e aquilo que foi desejado, ansiado, ou mesmo a ausência de tal desejo marca um começo para a nossa vida. Nosso passado histórico, familiar, funciona como uma nascente de um rio que desemboca e deságua naquilo que nós somos, aquilo que o Drummond chamou de rio de sangue, algo imponderável que atravessa gerações e em nós produz os seus efeitos e produz um ponto de partida. Um pai é um ponto de partida, uma mãe, em maio, já homenageada aqui nesse espaço, também oferece um ponto de partida. Freud, inclusive, acreditava numa espécie de imortalidade, não a imortalidade espiritual, metafísica, transcendental, nem tampouco a imortalidade genética, a ideia de que um certo pool, um certo conjunto de genes atravessa as gerações e produz nos seus descendentes
características que foram adquiridas por meio de nossa luta diária. Não é nesse sentido. Freud acreditava numa eternidade egóica, onde certos desígnios eram cultivados nos filhos por parte dos pais. Esse amor narcísico dos pais pelos filhos, que só enxergam suas virtudes, suas belezas, que produzem aquilo que o próprio Freud chamou de sua majestade, o bebê, é fundamental para que haja existência, para que haja vida. Nós somos criaturas tão frágeis que sem esse cuidado, que é efeito direto desse narcisismo familiar, nós não sobreviveríamos. E neste dia, faço aqui a minha homenagem a todos os pais, a todas as mães que produziram os seus amores fantasísticos, objetais, por sobre os filhos, e a eles garantiram um sobrenome, uma existência, uma vida, ou a carência, a falta dessas coisas que lhes levou a buscar aquilo que se lhes aprovesse. Então, deixo aqui um grande abraço aos amigos da psicanálise que acompanham essas emissões, essa mídia, homenageando todos os pais vivos e encantados, presentes ou ausentes, próximos ou distantes, que da melhor maneira que podem, da melhor maneira que são capazes de fazer, influenciam e marcam a vida dos seus filhos. Já ouvi várias vezes por parte de colegas, de amigos, alunos mais velhos, né, de pós-graduações, que já são pais, falarem sobre a preocupação de não interferirem na educação de seus filhos. Ora, o que de mais sagrado pode um pai, pode uma mãe, pai hoje aqui celebrado, no Dia dos Pais, fazer para os seus filhos se não influenciá-lo, se não estabelecer um ponto de partida, se não estabelecer uma rota possível, que pode ser assumida, negada, recusada posteriormente por seus filhos, mas traçar um caminho, impedir que seus filhos recebam a vida como uma selva escura, fechada, sem caminhos, e traçar um caminho possível. Então, a todos aqueles que fantasisticamente foram capazes de investir no futuro, produzindo aquilo que na fantasia dos pais são cópias suas, mas indivíduos que no decorrer de sua vida adquirem o seu quinhão próprio de coisa humana, de coisa pensante, de coisa caminhante, de coisa atravessante, ou seja, os filhos. O meu abraço e a minha homenagem, que encerra aqui com mais um verso do Augusto dos Anjos, o início do seu primeiro soneto para o seu pai, onde ele diz assim: para onde fores, pai, para onde fores, irei também trilhando as mesmas ruas, tu para amenizar as dores tuas, eu para amenizar as minhas dores. Um feliz Dia dos Pais.